Como anda a saúde bucal dos brasileiros? Últimos levantamentos epidemiológicos. É importante entender o que são os levantamentos epidemiológicos. São estudos pontuais que avaliam como está a situação da saúde da população em determinado momento. Avalia muito a prevalência e a frequência de uma doença na população em um determinado tempo. O último levantamento que foi realizado no Brasil foi em 2010 e espera-se que o próximo seja feito em 2020. E é pelos dados do SB Brasil 2010 que vamos discutir a frequência e distribuição da saúde bucal da população brasileira recentemente. Segundo o SB Brasil 2010, dos problemas que mais acometem a saúde bucal dos brasileiros, os mais prevalentes são cárie dentária, condição periodontal, traumatismo dentário, fluorose dentária e edentulismo, principalmente para avaliar uso e necessidade de prótese. A apresentação do gráfico mostra o índice de CPOD por idade das diferentes faixas etárias. Tem-se o CPOD de 5 anos e o CPOD de 12 anos, o de 15 a 19 anos, que corresponde aos adolescentes, de 35 a 44 anos, que corresponde aos adultos, e de 65 a 74 anos, que corresponde aos idosos. E ele mostra todos os componentes do CPOD, que são os dentes cariados, perdidos, obturados e cariado obturado. Observa-se a acumulação do risco ao longo do tempo das doenças bucais. Assim, a população de 65 a 74 anos tem um índice de CPOD médio de 27, que é muito elevado. A população adulta está com índice de 16, considerado elevado pela Organização Mundial de Saúde. A de 12 anos está com índice moderado. O que se pode observar em relação aos componentes é que o perdido é elevado na população idosa, obviamente. Na população de adultos tem um elevado número também, tanto de perdidos quanto obturados, e na população mais jovem, a principal prevalência do componente é o cariado. Em 2014, foi realizada uma estimativa mundial de CPOD para a idade de 12 anos, e o Brasil é considerado de nível moderado, que está muito próximo de outros países, mas em relação à América Latina, muitos países como Chile e Uruguai estão com nível de CPOD melhor do que o Brasil. No Brasil, o índice de CPOD é de 2,07, considerado baixo, mas quando se observa todas as regiões do Brasil, é possível ver uma diferença muito grande. No Norte e no Nordeste, por exemplo, tem os maiores níveis, seguido pelo Centro-Oeste. O sangramento é a condição periodontal mais prevalente na população brasileira em todas as faixas etárias praticamente. Nos adultos, chega a atingir 46% e diminui na população idosa devido ao edentulismo. Isso mostra a importância de prevenção e promoção em saúde para evitar a doença periodontal. O cálculo dental é a segunda condição periodontal mais prevalente na população brasileira. Chega a atingir 64% da população adulta. A população de adolescentes chega a ser maior que a do sangramento, sendo 36%. A bolsa periodontal rasa e profunda não é avaliada na população de 12 anos, não sendo indicado pela OMS. A bolsa rasa é a mais prevalente, principalmente na população adulta, chegando a acometer 28% da população, e a profunda chega a ser 7%. Isso mostra a importância do acompanhamento desses pacientes para evitar o edentulismo, que é causado muitas vezes por condições periodontais. Em relação ao traumatismo dental, a população de 12 anos de idade que é avaliada, sendo o incisivo central o dente de referência mais exposto ao traumatismo. Felizmente, a ausência de traumatismo chega a quase 80% da população nessa faixa etária. Mesmo nos casos onde tem fratura, são menos graves. Por exemplo, a fratura de esmalte acomete cerca de 16,5% dessa população. Mas isso mostra que tem que orientar os pais em relação ao cuidado com trauma dentário e como agir nesses casos. Sobre a fluorose, é importante observar que em algumas regiões os valores são muito mais elevados, por exemplo na região Sudeste, Sul e Nordeste. Mas a boa notícia é que a maioria dos casos são leves ou muito leves. Isso mostra a importância das ações de vigilância nessas regiões,
vigilância tanto dos produtos fluoretados quanto da água fluoretada para que evite esses casos com fluorose. O edentulismo é avaliado pela necessidade de prótese dentária. Observa-se que desde a adolescência, mais de 10% da população necessita de algum tipo de prótese, seja parcial ou total, sendo que esse valor chega na idade de 65 a 74 anos a mais de 90%. Há uma necessidade de investimento e atenção especializada de tratamento para a diminuição desses problemas. É importante, então, que se faça a vigilância e grandes levantamentos não só em cima das doenças e outros agravos em saúde bucal, mas também na presença de fatores de risco. Temos a vigilância dentro da Política Nacional de Saúde, demonstrando que as avaliações epidemiológicas devem ser utilizadas em saúde bucal e que todas as ações na nossa prática devem ser precedidas de um diagnóstico das condições de saúde e doença na população que atuamos, e que isso deve ser contínuo para que se acompanhe ao longo do tempo o impacto dessas ações.